Mais um podcast da Fran Franceschi no ar, diretamente de São Paulo. Eu já disse que eu tô feliz? Eu tô muito feliz de estar aqui, me conectando com mulheres inspiradoras, que têm histórias assim que eu vou com a mala cheia pra casa. Eu vou voltar pra Curitiba com a mala transbordando de troca, de vivência. E hoje a minha convidada é uma dessas que vai fazer com que eu volte inspirada. Eu vou falar com Raquel Cury Guerra, que ela é CEO da... Eu li tudo, né, amiga? Porque tem muita informação para eu não me perder. Ela é CEO da RM2, que é uma gráfica de embalagens, é investidora da Billboard Brasil e de uma marca luxuosíssima que eu já estou apaixonada, que é a Garnus. Muito prazer de você estar aqui. E linda, toda iluminada, né? Muito obrigada por você estar aqui, pela disponibilidade de agenda, porque eu sei que a sua agenda é louca. Então a gente vai contar um pouquinho sobre a sua história para que você possa... Com certeza você já é uma mulher que inspira outras mulheres, mas é tão bom agora que a gente vai gravar isso. Ai, que bom, que bom. Obrigada pelos elogios, obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Vamos contar do começo, resumidamente, mas deixando as pessoas entender essa trajetória toda. Porque a gente está falando de uma empresa de embalagens que é super respeitada, que para mim eu acho que é uma das maiores aqui, né, de São Paulo. E depois de embalagem você vai para Billboard, que é uma pegada de revista, né, que fala sobre marcas e música, voltada à música, e aí a gente vai para moda. Onde que essas três jornadas sua, onde você se encontrou? Onde conectou onde tudo? Conectou tudo? Onde conectou tudo? A verdade é a seguinte, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu estava mandando minha bio para você, falei, nossa, meu Deus, como é que eu explico tudo isso, né? Porque eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, né? Na indústria gráfica do meu avô. E aí passou para os meus pais, e eu com 16, meu irmão com 14, a gente começou a trabalhar, né? Aprender a entender, ir para a fábrica, chão de fábrica. E a gente foi ganhando espaço, cada vez ganhando mais espaço. E é uma indústria gráfica, né? Na verdade, embalagem é um dos segmentos que hoje eu atendo, tá? A gente começou em 1961 e a gente foi indo, produzindo, só que ao longo desses anos todos, né, que a empresa vai fazer 64 anos esse ano, ao longo desses anos a gente foi trazendo expertises para o negócio. Então a gente dividiu a empresa, hoje em 2025 a gente se posicionou em 2024 se posicionou como uma holding que atende alguns segmentos. Então, eu atendo segmento de indústria de embalagem, é um deles. A gente entrou na pandemia. Foi quando a gráfica praticamente estava... E aí, o que a gente vai fazer? Porque um dos outros segmentos que a gente atende é a comunicação visual. Então, hoje eu atendo um dos maiores atacadistas do Brasil, que é o Açaí Atacadista. Faço toda a parte de comunicação visual e eventos. A gente também trabalha com a parte de... projetos especiais e press kits. Então, por que hoje essa indústria gráfica, né, deixou de ser uma indústria gráfica? Porque você pode comprar um universo enorme lá dentro. Você compra embalagem, você compra brinde, você compra comunicação visual. Então, eu tive que descentralizar para cada um ter o seu espaço. Então, hoje, eu tenho uma fábrica de 2.000 metros, tenho 2 unidades, 150 funcionários. É uma operação muito grande, tá? Billboard, quando entrou Billboard? Billboard entrou através de um cliente meu, que quis trazer aqui para o Brasil a Billboard, a Fátima Pissarra, que é CEO da Mind. Ela quis trazer a revista e nos convidou para entrar na sociedade. Então, hoje eu faço a impressão da revista, eu sou apenas uma sócia investidora. E aonde que ela entrou? Com o meu próprio negócio. Então, a Billboard hoje ela traz um traqueamento para o meu próprio negócio. A Billboard, a gente entrou como sócios. E a Garnus? Onde entrou Garnus, né, nesse mundo todo? Eu tenho uma rotina realmente muito agitada, né? Eu não abro mão do meu bem-estar, então eu gosto de treinar. Eu tenho 2 filhos, eu fico com os meus filhos, eu quero ser uma mãe presente, tento ser a maior parte do tempo. Mas a gente entende aí que, diante de todas essas escolhas que a gente tem que fazer, né, eventualmente um ponto ou outro acaba dando mais ou menos atenção, nem vou chamar de prejudicado, mas com mais ou menos energia no segmento, né? E a Garnus, então, onde que ela entrou? Eu tenho uma personalidade, sim, arrojada, forte, eu gosto de buscar as coisas.
E eu não tenho muito tempo. E a Garnos sempre entrou na minha vida como uma solucionadora das minhas decisões. Então, eu vou escolher a roupa que eu vou pôr. Eu ponho um look Garnos, ele atende o dia inteiro. Porque eu saio muito cedo de casa, eu deixo meus filhos na escola, vou direto para a fábrica, ou fico em São Paulo, a fábrica é em São Caetano. Então, a Garnos, ela sempre entrou nessa facilidade, ela sempre foi um facilitador para mim, né? Eu tenho um dia agitado, eu vou para a fábrica, saio da fábrica, vou para cliente, ou estico no happy hour. Então, a Garnos sempre atendeu essas necessidades, essa demanda do meu dia a dia. E aí, começou na pandemia a questão da malinha. E ela começou a mandar malinha em casa, então eu nem fui buscar mais nada. Vamos fazer um adendo para que as pessoas possam entender. A Garnos já é uma marca que existe há 15 anos. Há 15 anos. Você era uma cliente Garnos. Eu sou isso até hoje, né? Que eu continuo comprando as coisas, adquirindo, usando. No e aí, em dia a dia. algum momento, apareceu uma oportunidade de você virar sócia e comprar a parte A Garnos tem há 15 anos, a Gra, minha sócia, a Graciana, ela que é a designer criativa, ela é incrível, ela tem... Incrível, as peças são maravilhosas. A Garnos é uma iguaria, assim, você procura, é difícil encontrar a mesma singularidade da Garnos, né? Então, eu sempre me conectei com essa facilidade de ter uma roupa que me atende em todos os meus compromissos do dia. Aí veio a malinha na sua casa. E aí a malinha delivery, então eu não tinha mais a necessidade de sair para comprar roupa. Sim. Ela atendia a minha falta de tempo e a minha praticidade na escolha da roupa. Porque é uma escolha menos, né? Eu falo, põe um lookzinho e já tá pronto. Sim. É uma escolha menos, mais fácil, que você tem que fazer com menos tempo. E hoje o tempo é muito valioso, principalmente para mim. A mulher que hoje decide ser empreendedora, decide ser mãe, decide se organizar, ter os filhos. O tempo é algo que você precisa priorizar. E aí, eu fui convidada para um dos eventos da Garnos. A Garnos faz bastante eventos com as clientes, eu fui convidada. E eu falei, Gra, não posso ir, sabe? Porque para mim é difícil. Ela, você nunca vai. Então, eu fui nesse evento. E aí, eu perguntei da outra sócia, porque a Garnos sempre teve 2 sócias. Ela falou, ela tá saindo. Eu falei, nossa, jura? Eu quero comprar a parte dela. Mas do meu jeito de ser, eu quero comprar. Aí ela falou, eu ia adorar ter você de sócia, porque você é a cara da marca. E quando ela falou, você é a cara da marca... Isso foi me soando familiar, porque todo mundo sempre falou, você é a cara da marca, você é a cara da marca. Não, você só usa Garnos? Eu falo, eu só uso Garnos. Eu tenho uma questão de Fidelidade. Fidelidade, isso é meu. Então, a minha dermatologista, eu vou há 10 anos, meu cabeleireiro eu vou há 15, a Garnos eu usava 8. E aí, eu fiz uma proposta, ela aceitou a proposta, e aí eu falei pra ela, olha, eu quero comprar, eu compro, mas com um propósito, né? Com uma condição. Que eu consiga pôr realmente essa minha cara, essa minha alma dentro da marca. Né? Vamos fazer mais Raquéis para que a gente consiga aumentar isso. Isso é algo que... Então, eu enxerguei essa oportunidade, ela falou, eu topo. Eu falei, então eu vou entrar na marca como sócia, mas eu quero cuidar de expansão e novos negócios. E é isso que a gente vem fazendo ao longo... Vai fazer 1 ano agora, entrei em maio do ano passado. Vai fazer 1 ano. E aí eu tô trazendo toda a minha expertise que eu adquiri no meu trabalho, né? Para fazer a expansão, os novos negócios e as collabs. Lá na indústria, na RM2, eu cuido da parte comercial, né? Então, eu tô há quase 30 anos, né? Vou fazer 26 anos na área comercial, à frente do meu negócio. Então, eu sou a persona da RM2. Eu ia até perguntar, para contextualizar, a parte assim, quando você chegou lá na RM2, que foi a sua grande escola, onde tudo começou, como que você se viu, de fato, sendo a parte comercial? Como que foi? Que momento? Em que momento você se identificou? Porque até mesmo essa sua visão em empreendedorismo, em ver novas oportunidades, é uma coisa que me admira muito, porque é esse olhar além e de construção, né? Eu vou construir aqui porque eu quero chegar em ter uma outra contrapartida. Como que foi esse começo na RM2 como comercial? O que acontece? A minha empresa é uma empresa familiar, né? E é até hoje. Então, eu nasci falando sobre gráfica, né? Eu almoçava gráfica, tomava café gráfica, morava com os meus pais. E eu tenho uma baita sorte, porque eu tenho um irmão, né? Que é o meu sócio. Então, a gente é muito complementar, né? Então, em todo momento, eu sempre...
quando eu comecei a trabalhar, eu fui convidada, eu quis, eu e meu irmão, não foi meu pai, nunca, nem minha mãe, nunca obrigou a gente a trabalhar lá, mas a gente via aquela paixão, né? Eu sempre falo, a gente tem que se apaixonar. Exatamente. Né? Eu acho que a paixão move e o amor transforma. Eu acredito nisso. Então, a gente sempre gostou de ver aquilo nos nossos pais e a gente começou. A gente só começou. Não teve um combinado. A gente começou. E eu comecei, aí fazia nota fiscal, limpava a mesa do meu pai, voltava chorando para casa, porque eu falava, não tinha nada para fazer, só quem faz é o Michel, que é o meu irmão, né? Então, o meu irmão cuida da operação da fábrica. Então, o meu irmão garante que tudo aquilo que eu trago vai ser entregue, né? Eu vou ter uma boa entrega. E eu sempre... então, a gente é uma dupla muito complementar. Eu cuido do comercial, ele cuida da produção. Então, respondendo a pergunta aí, porque senão eu vou... Eu também tenho essa dificuldade. Respondendo a pergunta, em que momento? Então, eu comecei a trabalhar. E tipo, falando, olha, eu trabalho na RM, as pessoas queriam saber e meio que já partia para venda. Não, eu comecei a entender o que era gráfica. Porque para você vender, você precisa comprar uma ideia, você precisa conhecer. Contar história. Não tem outro jeito. Exatamente. Você não vende aquilo que você não comprou. Exatamente. Você não consegue criar carreira a longo prazo, né? E de longo prazo, eu falo, a gente entende um pouquinho. Exatamente. Porque são 65 anos. E eu trabalho junto com ele há 26 anos. Então, a gente, quando começou a trabalhar, ele começou a se interessar pela produção e eu comecei a me interessar pela parte de vender, de oferecer. E para mim, vender sempre foi algo que foi dentro de mim. Eu era pequenininha, eu vendia perfume na escola, eu vendia tudo, as minhas coisas. Eu gosto de me comunicar, né? Eu gosto de falar. Então, assim... eu comecei... Primeiro eu aprendi a gráfica, o que era ali o nosso negócio. E aí eu me interessei mais pela parte comercial. E eu tinha a gráfica, já existia antes de eu entrar. Tinha gerente de vendas, tinha isso. E aí um belo dia, o nosso gerente foi embora. Então, eu falo muito isso para os meus filhos. Faz o que tem que fazer. Exatamente. A gente tem que fazer o que tem que fazer. E meu gerente foi embora. E quando ele foi embora, eu sentei na mesinha dele, na época eu tinha fichário. Eu peguei o fichário, tinha as propostas impressas, né? Eu peguei o fichário, abri e comecei, vou ligar pra esse. E aonde que eu continuei? Né? Por que eu continuei? Eu poderia ter parado, ido para outro lugar. Eu sempre falo, o resultado motiva. Então eu comecei a ter resultado. E eu falei, eu tô no caminho certo. Né? Porque e o negócio foi indo. E aí eu comecei a faculdade, e aí comecei com as clientes da faculdade, e aí fiz 18 anos, comecei a trabalhar. Então, a gente sempre teve essa entrega. Eu sempre falo, vender, eu vendo. Eu só revendo se eu tenho uma boa entrega. Então, por isso que eu falo, o meu trabalho sem o meu irmão, sem a nossa né? Sem essa engrenagem, ela não dá certo. E hoje, eu tenho clientes de 15 anos, 20 anos. É um dos pilares hoje da RM2, o relacionamento. E você fica... o relacionamento com o cliente. A sua rotina, como que você se divide entre a loja e a RM? Vamos até nessa pergunta, vamos falar sobre algo que... Aí eu até quero que você conte a sua história. Vamos falar sobre equilíbrio e autocuidado. Aonde tudo isso você... como que você se encontra e se divide nisso tudo sem perder o autocuidado também? Assim, eu sou uma pessoa muito vaidosa, sempre fui, né? E a atividade física, eu acho que é algo que... Todo mundo fala assim, nossa, você treina bastante, né? Eu falo, nossa, porque você consegue manter a forma, porque eu vou em cliente de embalagem. Hoje a gente atende os maiores players de embalagem. Então, eu atendo a Dengo, atendo a Bate, eu atendo quase todos os chefes de patisserie. E eu provo, eu como... Aí eu falo, gente, assim, atividade física, eu não treino muito, só que eu treino há muito tempo, então volta no longo prazo. Volta na escolha que eu fiz quando eu tinha 15 anos de idade. Hoje eu tenho 43. Hoje eu treino 10 minutos, 15, 20, 30, uma hora. Mas eu não tenho uma constância. Eu tenho uma constância, eu nunca parei. Então não é que eu sempre falo, não precisa acelerar, é só não parar. Exatamente. Né? Então assim, eu sempre treinei. Então, para mim, o que eu tenho que equilibrar? Eu acho que para a gente tomar essa decisão e para a gente chegar nessa conclusão, a gente precisa se conhecer. Né? Então, o autoconhecimento é algo que eu trabalho muito. Né? Eu trabalho muito, Raquel, trabalho com os meus filhos. Por quê? Porque você precisa entender qual é o momento que você tem que fazer o que você tem que fazer.
né? E uma hora chega, não adianta. E aí essa conta chega. É então, verdade. assim, agora eu tenho mais tempo para treinar, que a empresa está organizada, eu vou me dedicar ali um pouquinho mais. Agora, por exemplo, começo de ano, tá super complicado para mim o treino, mas eu não deixo de fazer. Eu vou, nem que eu faça eu faço menos tempo, mas eu faço. Ou se não deu para fazer, ok, a gente vai fazendo essa conta, né? Só que a gente tem que entender o que faz a gente bem. Então, a atividade física, ela me ajuda muito, né? Todo mundo sabe os benefícios da atividade física, sim. Que fazem para você liberação, dopamina, tudo isso, bem-estar, a gente se sente melhor. Isso me dá uma energia. Eu sempre acordei muito cedo. Então, para eu conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que acordar cedo. Eu não tenho saída. Sim. Aí o pessoal fala assim para mim assim, eu não consigo acordar cedo. Por que você acorda tão cedo? Aí eu falo assim, eu tenho duas escolhas. Ou eu acordo cedo para fazer o que eu tenho que fazer, ou eu vou reclamar e falar, eu não tenho tempo. Exato. Porque eu não tenho tempo. O tempo a gente nunca tem. A gente cria, né? Você escolhe. Tempo todo mundo tem o mesmo. Você escolhe, você quer dormir mais um pouquinho, você quer acordar cedo mais um pouquinho, você quer trabalhar mais um pouquinho. E são escolhas. E não tem a melhor escolha, né? A minha escolha não é a certa. Até porque hoje eu optei, né, numa construção com os meus filhos, que eu tô optando outras coisas com eles do que ali o treino. Então, qual que é a idade deles? Eu tenho um casal, o Antônio com 12 e a Vitória com 10. E onde entra essa parte, assim, a maternidade, que eu mesma, para poder viver esse momento de temporada, são 3 dias, né, que eu venho para São Paulo, e eu tenho uma pessoa maravilhosa, que é o Eduardo, meu marido. Te amo, amor. Vou fazer uma declaração aqui. Ele aguenta a barra lá em casa com os 4. Isso. Mas isso é parceria, é super, né? Parceria. Faz o que tem que fazer na hora que precisa. Exato. Mas como mãe, aí vem esse lado da maternidade, né? Que a gente sempre acha que a gente fala em algum momento. Mas o que você falou no começo... Eu falo em vários. Eu também, faz parte. Mas a gente, como esse lado mulher, que quer empreender, que quer fazer as coisas e ainda deixar a maternidade positiva, como que você faz nesse sentido de... Agora eu tô aqui, sou mãe, como que você se divide? Então, assim, eu decidi, né? Eu sou separada, eu tenho 2 filhos, mas eu tenho um staff maravilhoso. E quando uma rede de apoio maravilhosa. Eu tenho amigos, eu tenho mãe, eu tenho eles. Eu sempre tive funcionário para me ajudar, né? Esse é um ponto. Mas a questão é, como que eu faço com a maternidade? Eu amo ser mãe. Eu também amo. Então, eu amo meus filhos. Parabéns, obrigada. Eu amo ser mãe. Eu faria tudo de novo. Eu amo. Eu acho que é uma delícia você poder amar, gente, não poder amar. Claro que não é só mar de rosas, né? Não. Como tudo, tem as coisas boas, tem as coisas ruins. Tem as férias escolares, né, amiga? Mas posso falar? Eu adoro as férias escolares. Não falar, graças a Deus a escola começou. Gente, eu tenho que fazer o que tenho que fazer. Então eu não fico muito, ali, cá. Não, eu falo isso. Eu vou dar eu vou só todo mundo fala, as férias, tem até, gente, tem programas, você começa, as férias. Gente, eu adoro as férias, sabe por quê? Eu tenho mais tempo, assim, eu consigo enrolar mais, eu consigo fazer mais coisa com eles. Eu não tenho uma rede de apoio de ajuda em casa. Então, nas férias, eu me reinventei mesmo com eles. Olha mas que legal. É cansativo. Então, eu não estava vendo a hora deles realmente voltarem para eu ter um momento silêncio dentro de casa. Porque tudo, a maternidade é isso. O lindo e o chorando. É toda hora ali, né? Mas como que eu faço? Eu sou eu. Eu não sigo nenhum modelo das mães perfeitas que as pessoas acham que são perfeitas, né? Então, eu faço tem algumas coisas que eu tenho os inegociáveis com eles e comigo. Eu faço questão de acordá-los com beijo, todos os dias, com um abraço. Eu faço questão do café da manhã. Eu abro mão de qualquer compromisso, né? Seja meu treino. Então, por muitas vezes... eu não quis abrir mão de nada. E todas as vezes que eu não quis abrir mão de nada, o universo foi lá e me parou um pouquinho. Para. Né? Com algumas enfermidades. Olha, acho que está na hora de parar. Então, a conta, ela chega. Né? Então, eu acho que a maturidade também traz isso pra gente verdade. Se conhecer qual é o momento agora.
Então, tem algumas coisas que são inegociáveis. Eu faço questão de acordá-los, eu faço questão do café da manhã. Todo mundo fala, você continua escrevendo nos pratinhos? Eu continuo escrevendo. Eles reclamam. Eu recebo assim, me manda qual que é a caneta? Eu falo, eu vou mandar, mas sabe que eles reclamam. Porque o ovo fica na cor do ovo. Agora eu arrumei uma caneta que não mancha o ovo. Eles reclamam. Então, e quando eu não faço, hoje eles me cobram. Porque eu cansei de fazer mesa de café da manhã e eles nem comiam. Então foi um trabalho, foi uma persistência. Então também persiste, não foi só no meu trabalho, também na minha casa, né? Então acho que isso é meu, essa característica de nunca desistir. E hoje, o dia que eu não faço, eles não, eles acham estranho. Inclusive é uma das ameaças. Não vão acordar? Não vai ter café da manhã. Ele, não, mas deixa eu acordar. Então assim, eu faço questão de levá-los na escola, eu faço questão de acordá-los. Não consigo acompanhar em todos os compromissos. Meus filhos são atletas profissionais de natação, são federados, então eles têm uma rotina também muito intensa, né? Então, eu sou separada e a gente tem uma guarda compartilhada, inclusive de moradia. Então, eles moram comigo segunda e terça, quarta e quinta com o pai, sexta, sábado e domingo a gente faz um rodízio. Então, isso eu também tive que me reinventar, eu tive que fazer o que eu precisei fazer, né? Eu acabei dando uma outra rotina para eles e todo mundo fala, gente, mas eles não sofreram? Eu falo, sofreram, todo mundo sofreu, mas tá todo mundo bem. Então, eu sou eu, da minha maneira e do meu modo. E então, como que a gente concilia? Porque eu também quero buscar na escola, só que eu também trabalho. Então, eu chego atrasada na escola e também sou cobrada. Aí minha filha um dia, mãe, por que você chega atrasada? Eu falei, Vi, você sabe como é que é a mãe? Mas a mãe dos outros chegaram. Eu falei, olha, Vi, vamos fazer o seguinte. Você quer que a mamãe pede pro motorista buscar? Eu tenho 150 funcionários, posso mandar um pra pegar pelo menos. Não, mãe, então não. Eu falei, porque então você quer a mamãe? Essa é a mamãe. Essa é a minha vida, filha. Né? Vai ter dia que eu vou chegar atrasada. Então eles, hoje, com 10, com 12, mãe, com quem que eu volto hoje? Eu falo, não sei, te ligo. Eu não sei. Então eles também se adaptaram a Raquel, a meu jeito de ser. Então eu não tenho um jeito a seguir, eu sigo a minha intuição. Porque todas as vezes que eu segui a minha intuição, deram certo. Então hoje eu tô cada vez mais segura. Essa sou eu tenho os meus atrasos, eu tenho essa rotina agitada, eu também quero ficar com vocês. Então, às vezes, isso vai acontecer. É muito interessante, porque realmente a maternidade, quando a gente para comparar com as outras, com a tudo compara, na vida. A gente se distrai. Exatamente, a gente se distrai na nossa jornada. A gente se distrai. E aí, a essência que podia ser uma coisa tranquila dentro da tua realidade, ela acaba sendo uma coisa sem uma verdade. Porque você fica olhando ali, você não tem... Você tem muitas referências, mas você não tem a sua essência. Precisa se conhecer, né? Porque quando o dia que realmente você atrasa, a sua filha vai saber que você vai chegar. Mas se você vai chegar atrasada, e tudo bem, né? Uma outra questão também que eu ia te perguntar muito, voltando um pouco para esse universo da moda, a divisão dessa construção da Garnos. Você deixou claro que você busca essa expansão e a sua sócia é mais a parte criativa. Ela do desenvolvimento. Dividiu. Na verdade, ela sempre... Vocês dividem. Ela é a dona proprietária da loja, majoritária, né? Eu entrei com o escopo disso. Então, assim, tem que ser... Eu acho que qualquer relação, você tem que ter essa hierarquia. Então, a gente tem uma hierarquia muito bacana, né? No nosso contexto. Ela me deu essa carta para fazer a expansão. Para ela ficar cada vez mais focada no criativo. Sim, né? sim. Então, a gente também fez esse casamento muito engrenado. E vamos falar para quem... A gente também tem uma grande audiência lá em Curitiba. Para seguir a Garnos. E onde que é a loja física da Garnos aqui em São Paulo? Hoje a Garnos tem 3 canais de venda. Né? A gente tem o site, a gente tem a Multimarcas. Até vou verificar quem está em Curitiba quando a gente for para lá. Quero visitar as nossas multimarcas de Curitiba. E a loja física que fica através da Juscelino. Então, a gente está agora... Vamos fazer uma experiência diferente na loja, a gente vai trazer... Eu estudo muito varejo, né? Então, assim, eu vou há 4 anos para a NRF, que é uma feira só de varejo. Eu estudo muito. E isso também me possibilita trazer esse olhar para Garnos, sabe? Então, agora a gente vai trazer uma reforma na loja, trazer a loja mais aconchegante, para receber mais... Porque
as pessoas estão voltando Sim. mais pra rua, né? Sim. Então, assim, os home office estão acabando, graças a Deus. Com tudo isso que você falou, e assim, eu ficaria muito mais tempo, porque a gente vai ter outras oportunidades também, porque assim, realmente essa responsabilidade da mulher entre tantos papéis em que a gente acaba tendo que dar conta, tendo que fazer acontecer. Como que é essa visão sua de mulher tão forte no empreendedorismo? Como você se encaixa assim, no sentido de falar, eu sou mais assim, eu vou mais para esse lado? Como que você se enxerga? Na verdade, realmente, para a mulher hoje no Brasil, né, que resolve ser empreendedora, que tem essa, que quer, que busca, que faz essa escolha, para a vida, é um grande desafio. Né? Hoje aqui no Brasil a gente tem mais 50% das mulheres que são responsáveis pelo orçamento de casa e elas não são tão valorizadas. Né? Então você vê que a gente ainda grita, a gente quer falar, né? É um absurdo a gente ter que falar do empreendedorismo feminino. Quer falar de empreendedorismo? Vamos falar, podemos falar juntos. Né? Então realmente é um grande desafio esse tema. Ele, na verdade, a mulher, ela junta muitos skills, né? Ela junta muitos skills. Então, a gente tem esse bem-estar que a gente quer. A gente tem muito acessório para colocar. Verdade. Né? Tanto como que eu saio de casa. Então, a gente quer se sentir bem, se vestir bem. O homem tá na moda só o branco, basiquinho. Né? A mulher tem os filhos que a sociedade impõe isso. Para a mulher, né? Dar a conta disso. Eu passei de diversas situações com as crianças disso. Então, hoje, acho que eu cuidar da gestão das empresas é um dos maiores desafios, né? Diante de todos os skills que eu tenho que carregar junto. E dividir esse tempo mais ainda. Então, eu ainda aposto nessa questão da gente se conhecer e ver o que está precisando mais no momento. Porque todo mundo fala sobre vamos equilibrar os pratinhos. Eu falo, gente, isso é o que a gente mais quer. Mas a gente sabe que, no fundo, tem um que tá caindo, você vai lá e levanta. Aí o que tá caindo, você vai lá. Como é que você faz? Eu fico lá, nesse malabarismo, mas eles não estão equilibrados. Né? Pode ter certeza que quando eu tô muito em dia... Tá faltando aqui a sobrancelha, tá faltando ali uma reunião. Então, mas eu acho que assim, Fran, hoje eu uso diversas ferramentas que me ajudam nisso, né? A inteligência artificial tá aí, me ajuda muito. Então, eu vejo que cada vez tá mais... Ao mesmo tempo que tá mais fácil, a gente tem que dar um break para não entrar nesse loop, nessa velocidade. Então, eu sei a hora de parar. Eu acho que o grande lance é o autoconhecimento, para saber a hora de parar e avançar para outra esfera. Sim. Tá? E hoje, a inteligência artificial me ajuda muito. Agora mesmo, eu tava no caminho vindo... Tava no telefone fazendo um escopo de um evento que a gente vai fazer para Garnos. E eu já falei com a inteligência artificial, ela já montou o escopo. Então, assim, coisa que eu faria, de repente, quando chegasse em casa ou em algum outro horário. Então, tá mais fácil, né? A gente... Sim. Tá mais fácil, mas a gente tem que se conhecer para não entrar nesse looping de estar disponível 24 horas. Mas a gente... E ainda além de tudo isso, uma curiosidade aqui sua é que você comanda a churrasqueira. Então, aos domingos é garantido um bom churrasco na sua casa. Não só domingo. Você comanda não só domingo. Sempre, eu falo, eu faço de 2 a 3 vezes na semana. Quando e como eu pego que é isso? Porque é difícil, né, ver uma mulher comandando a churrasqueira. Então, aí tá um ponto legal. É difícil? Olha, eu nunca pilotei uma churrasqueira. Eu também não. É sempre o meu marido que pilota lá em casa. Eu fui casada há 11 anos, eu também não. Mas aí você... Só que eu precisei fazer o que tinha que fazer. Eu gostava de comer, eu tinha que aprender. Churrasco, as crianças querem churrasco? Vamos fazer. Hoje meu filho faz. Isso até no final foi uma brincadeira com as crianças. Hoje eles me ajudam. Então em casa tem até uma brincadeira. Quem vai acender a churrasqueira? E eu acho assim, gente, quando a gente traz a criança para o nosso universo, para nossa rotina. Porque assim, eu lembro que quando eu me separei, eu queria fazer tudo do melhor para eles. Aí quando eu falei, não, seja você. E eu sou eu. Vamos fazer churrasco? Vamos. Aí ele acendeu, a primeira vez que ele acendeu uma, não conseguiu. A segunda, outra, ele não conseguiu. Eu falei, filho, vem cá. Quando uma coisa não dá certo, a gente tenta de outro jeito. Então eu acho que
Vamos juntar as coisas que... O que a gente tira de lição daí? É uma experiência com a criança, é um ensinamento diante do que eu acredito. Você imagina quantas situações difíceis eu passei numa empresa que tem 65 anos e que eu tô à frente há quase 30 dela? Muitas dificuldades. Então, quando não dá certo de um jeito, a gente vai tentar de outro. Então, acho que a gente... Né, trazer a maternidade, sim, o que eu acredito, sim, a Raquel, o meu lazer. Então, eu acho que o nosso grande X é fazer aquilo ficar leve. Como as minhas clientes, eu tenho clientes que são amigas, que hoje eu chamo para aniversário, que a gente viaja. Então, eu acho que o grande desafio, né, é a gente enxergar e fazer isso ser gostoso, porque a gente tem que fazer. E aí, com tudo isso, torna-se o churrasco, o melhor churrasco, então. Voltando ao assunto do churrasco, eu tenho cliente que fala, vou te bloquear final de semana, porque eu não aguento o churrasco. Isso foi bacana. E até eu criei uma fala que é assim, a churrasqueira sou eu. Eu brinco e falo, né? Vamos ligar a churrasqueira? Eu falo, a churrasqueira sou eu. Sim, eu aprendi a fazer churrasco porque eu precisei. E no final do dia foi mais rico do que eu imaginava. Hoje eu tenho os meus filhos me ajudando, né? O Antônio, a Vicky com as coisas dela. Então eu acabei unindo ainda mais a família dessa necessidade. Né? E isso, Fran, foi sempre em tudo na minha vida. Exemplo, a gente fala, não é só sobre o churrasco. Não é isso sobre o churrasco. É um exemplo para tudo na vida, para tudo. Né? Você sabe que até na RM2, né, hoje que eu comentei que a gente já virou uma hold, a embalagem hoje está representando uns 40% do meu faturamento, de 30% a 35%. Mas eu entrei na pandemia de uma necessidade. Quando a gente era muito forte em comunicação visual, de repente os home centers fecharam e eles falaram, a gente não vai poder mais comprar nada. Aí eu falei pro meu irmão, quem tá comprando? Restaurante, porque era o único que estava fazendo. Sim. Eu falei, vamos fazer o que a gente sempre soube, que é imprimir, cortar e colar? Ele falou, vamos. E aí foi. E aí a gente começou a entrar num segmento então, de uma necessidade, de uma desgraça... Né, de uma desgraça, de uma fatalidade, vamos dizer assim, é algo que a gente não planejou, veio essa oportunidade e hoje ela, né, tá indo super bem, cada vez mais a gente cresce nesse segmento, como eu falei, hoje eu atendo até 70% do mercado. Que legal. Entre tantas coisas. Inspiradora demais, super virtuosa. Vários momentos da sua fala eu me peguei refletindo sobre várias coisas. E a gente já está, infelizmente, no final do nosso podcast. Deixar, fica aqui o dia inteiro. E aí, numa parte do nosso podcast, a gente fala, entre tantas coisas em que a Raquel já viveu, qual mensagem que você pode deixar para os nossos ouvintes? E telespectadores também. Olha, acho que vou até pegar um gancho do que eu já falei aqui, né? Eu acredito que a mensagem é: aprenda a se conhecer, ache a sua intuição e vai pra frente. Porque não tem o certo é aquilo que te faz bem. E se você ouvir aquilo que te faz bem e seguir firme, acreditando naquele propósito, você vai ficar bem, você vai ter sucesso, você vai... Seja o que for, né? Porque a gente fala muito de empreendedorismo, seja o que for, se não é isso, é aquilo, ache a sua motivação e vá em frente. Verdade. Né? Então, vai atrás dos seus sonhos. Eu tenho vários sonhos e cada vez eu tenho outros mais. E quando você escuta a sua intuição, mas faça de dentro, faça com amor, porque o amor, ele transforma. Sim, com certeza. Ele transforma, você se reinventa por amor, a gente cria força, tá aí a maternidade provando tudo isso, né? Eu mesmo perdi meu pai e eu tinha, minha filha tinha 30 dias quando meu pai faleceu, né? Mais uma vez, eu precisei fazer o que tinha que ser feito, amamentá-la. Eu me lembro de largar ela em casa e ir até o velório, aí voltava para amamentar, não podia levar uma criança de 30 dias num velório, né? Então, assim, a maternidade te dá essa força. Eu tinha que ter força. E eu rezava, né? Você falou da fé. Todos os dias, Deus, eu preciso amamentar minha filha. Né? Então, foram coisas que eu também fiz questão, foi da amamentação. Eu queria parto normal, não consegui. Não consegui ter tudo. E eu fiz uma questão de amamentar. Né? Então, eu tive que tirar forças. Por quê? Em nome do amor. Exatamente. E eu falo muito isso lá no meu trabalho. Gente, quando você se propõe fazer uma coisa, faça direito.
faça direito, porque o resultado vem. Sim. O resultado vem, o trabalho devolve. Raquel, eu adorei te receber. Pena que aqui o tempo é muito curto, mas não vão faltar oportunidades da gente voltar, porque a gente está nessa nova temporada do Fran Franceschi aqui em São Paulo. Então a gente vai se ver com certeza, ou em eventos da Garnos, ou aqui no podcast, a gente vai fazer conexões. Você alimenta a sua rede social? Eu tenho a Raquel Cury, minha rede social. Cury com K, né? Cury com K-U-R-Y, isso. E tem a das empresas também. Tem a RM2 e tem da Garnos. Que show, e adorei. Aproveitando, então, já que estamos no final, eu trouxe aqui um presente da Garnos, que é a nossa delícia. nova coleção. Já faz parte do projeto de expansão da marca. Que é show, um produto muito obrigada, da linha muito obrigada. Garnos Home pra você. Depois eu vou abrir aqui com você. Depois... Eu também tenho presentinhos pra você. Oba! Que é as nossas patrocinadoras, que é a Caudalie e a Revival. Aliás, você precisa conhecer a marca Revival, porque ela tem muito essa pegada de tecido tecnológico, dos bodies. Inovação, de trazer movimento, né? Isso é muito legal. Marina Alcazar, você vai adorar conhecer a Revival. Eu vou terminando por aqui. Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por essa luz e por ter trazido tanta energia aqui para o nosso podcast. E você, gente, que ainda não segue o podcast da Fran Franceschi, nós estamos no YouTube e no Spotify. Faça com que essa rede do bem cresça cada vez mais e mais. E eu estou muito feliz com tudo isso. Obrigada por você estar aí com a gente. Um grande beijo e até mais.